Olá meus caros, aqui é o Corvo. Hoje estarei falando do segundo álbum da banda japonesa Dir en Grey, que na verdade poderia ter sido uma sequência de Gauss, mas não foi em virtude de algumas decisões, algumas queixas em relação ao trabalho inicial, o primeiro álbum, no caso Gauss, que embora tenha satisfeito a maior parte dos ouvintes, tem introduzido de fato os ouvintes japoneses ao universo da Dir en Grey, não era exatamente aquilo que a banda visava musicalmente falando. Eles sabiam o que de fato queriam, para onde estavam indo, o que de fato constituía a Dir en Grey como banda, tão pouco. O que eles sabiam de fato é que a sonoridade de Gauss, a sua direção, não era exatamente aquilo que eles gostariam de investir na sequência de sua carreira. E claro, esta é uma decisão, um direito de todos os envolvidos, até porque o artista que não se dedica, não se debruça, não despeja o seu ser, as suas aspirações na sua arte, não se expressa da forma como ele realmente quer, é claro que este artista está fadado a um sentimento de não realização, de não satisfação e até mesmo de certa traição com os seus princípios, É ser quem não se é ser algo que apenas visa a satisfação dos princípios e interesses econômicos, que são importantes para todo mundo. Todo mundo quer ter seu dinheirinho, viver bem, ter seu conforto e tal, mas estar bem consigo mesmo, se sentindo realizado de fato, sendo quem se é muito importante, especialmente para artistas que são pessoas mais sensíveis, que literalmente algumas delas sangram na sua obra, dão tudo de si para a sua obra, como bem se vê no Kyo, principalmente nas performances antigas do Dir en Grey. Ele se destruía no palco, tamanha a imersão que ele tinha com aquilo que ele estava fazendo. Enfim, por isso eu coloquei o termo literalmente para alguns artistas. Mas querendo ou não, fisicamente ou espiritualmente, o artista entrega muito, deixa muito de si na sua obra, é sempre um parto. E escrever músicas comerciais, músicas que não se quer, as quais você não identifica, nem sempre produz essa satisfação, esse sentimento de fato de realização de verdade consigo mesmo. Isso não quer dizer que Gauss era um álbum ruim, muito pelo contrário. Ele continua sendo o Gauss no primeiro álbum do Dir en Grey, que inclusive eu já falei sobre ele aqui no canal, já fiz uma análise sobre ele no canal. O Gauss continua sendo um dos meus álbuns preferidos do Dir en Grey, embora ele não tenha quase nenhuma relação musicalmente falando com aquilo que o Dir en Grey moderno, mais atual e contemporâneo, um pouco mais extremo e progressivo ao mesmo tempo, o Gauss não tem absolutamente nada a ver com essa faceta mais moderna, mais atual do Dir en Grey. A banda, no sentido daquilo que eles vieram a se tornar, do que de fato eles são. Eles se encontraram em um determinado ponto da carreira. Não foi exatamente no segundo álbum, no Macabre, que eles conseguiram fazer isso. O Macabre é um caminho para isso. Um caminho não realizado de fato, no sentido de descobrir, encontrar de fato a sua faceta, a sua identidade, a sua cara, mas o Macabre é um ponto importante na discografia porque é o princípio, a origem, a gênese do movimento onde a banda vai passar por um processo de transformação, vai começar a mutar, a se metamorfosear, como bem indica o próprio conceito da faixa título, sobre metamorfose, sobre ciclos. Macabre é bem isso, é o início de um processo de mudança. Se a banda é o que é hoje, se ela se transformou naquilo que conceitualmente nós podemos identificar como aquilo que o Dir en Grey é, aquilo que eles se formaram, a identidade que eles construíram como banda, Macabre é o início desse processo, e foi importantíssimo nesse sentido. Mas em relação ao próprio Gauss também, ao primeiro álbum, já é um disco completamente diferente. Ele é quase alienígena, quando nós o comparamos com o Gauss, no sentido de que eles são completamente avessos um ao outro, eles não têm nada a ver um com o outro. O Gauss era interessante, bem acessível, um pouco mais pop em alguns momentos, e um álbum que é agradabilíssimo de ouvir. E quando nós pensamos em discos da cena Visual Kei ali do final dos anos 90, é quase impossível não colocar o Gauss, entre um dos melhores lançamentos daquele período ali, no finalzinho dos anos 90. O álbum é muito bom, só que a banda não estava satisfeita, não era aquilo que eles se identificavam, não era aquilo que eles visavam.
Era uma imagem, uma identidade colada neles, a qual foi bem-vinda, foi útil do ponto de vista comercial, né? De fato, o Yoshiki, que produziu 5 músicas do álbum, apresentou Dir Grey para o cenário, para a cena musical japonesa, né? Quem trabalha com Yoshiki tem grandes chances de dar certo naquele período complicado, né? Que é o início da carreira, quando você está tentando se consolidar, criar um público, ter datas. O Yoshiki foi muito importante, a banda não é mal agradecida nesse sentido, né? Só que conceitualmente eles não estavam satisfeitos com o que foi apresentado, com as ideias do Yoshiki mesmo. O Yoshiki ele não apenas produziu o Gauze, ele era produtor, né? Ele sempre foi um produtor, além de baterista e pianista da X Japan. Ele sempre produziu muitas bandas, então ele produziu o Gauze, mas ele também participou do processo de arranjo de 5 faixas do primeiro álbum, que foram Yuramek, Keiji Yokan, Zan e Akuro no Oka, que por sinal, né, estão entre as melhores faixas daquele álbum. Muito boas mesmo. Eu adoro o Gauze. O Dir Grey é que não gosta do disco, né? Especialmente o Kyo que não gosta do disco. Mas eu não tenho que ser um cordeirinho e concordar com qualquer coisa que um artista de minha estima ou algo nesse sentido pensa, gosta, né? Eu gosto do disco, o disco é bom, musicalmente interessante e pronto, acabou, né? Eu gosto do disco, ele tem boas valências, ele tem boas qualidades. O Yoshiki ele sempre foi um excelente produtor e também um excelente compositor, tanto na X Japan como nas aventuras que ele teve também de maneira solo ou colaborando, contribuindo com outros artistas. Então Gauze é um álbum muito bom, só que musicalmente não diz respeito àquilo que a Dir Grey de fato queria se transformar. E Macabre, o segundo disco, é essa busca, essa trajetória, essa procura de entender o que se é, o que se quer. Porque se a banda tinha certeza que ela não queria ser algo musicalmente como o Gauze, ela não tinha, como eu falei antes, ela não tinha também certeza, muito bem certeza, daquilo que ela queria se transformar. Eu sei o que eu não quero para mim, mas eu não sei exatamente o que eu sou também, ou aquilo que eu quero me transformar. E isso acabou fazendo de Macabre, o segundo disco, um dos álbuns mais complicados de ouvir da Dir Grey. Embora seja um álbum de princípio de carreira, ele não é uma boa introdução para pessoas que não conhecem o som da banda. De fato ele não é, porque é um álbum de tateio. A banda está tateando, ela está tateando um monte de coisas, um monte de estilos, um monte de sonoridades, né? Convertendo essas sonoridades ao modo Dir Grey de soar, de ser, né? Aos seus timbres e preferências musicais e estruturais. Né? Quando, por exemplo, o Dir Grey trabalha com música eletrônica, e tem momentos assim nesse disco aqui, eles fazem isso à moda, ao jeito de ser do Dir Grey, né? Isso se repete, por exemplo, em momentos que eles trabalham progressivamente, como na própria faixa Macabre, né? Outros que eles trabalham, vislumbram algo um pouquinho mais industrial, né? Uma sonoridade mais industrial, ali também do final dos anos 90. Quando a banda fica um pouquinho mais extrema, mais trashy, como por exemplo lá em Hasetsu Koku, né? Novamente, é uma forma de abordagem de um subgênero, uma característica, uma estética mais ao modo Dir Grey de ser, né? Ao modo do Kyo cantar, os timbres, formas como soam, né? Os guitarristas Kaoru e Dai, a forma livre, bastante criativa da cozinha da banda também, né? Com o Toshiya e o Shinya, é sempre ao modo Dir Grey de ser. Mas o álbum ele acaba sendo multifacetado, porque na medida do ponto que a banda ainda não se descobriu, não descobriu uma identidade própria para si, ela começa a experimentar tudo. Então, nas 13 faixas que esse disco nos apresenta, que ele traz para a nossa apreciação, nós não encontramos nenhum ponto de conexão entre elas. Quando nós pensamos em um álbum que tem um esqueleto e que segue, né, fielmente uma proposta musical, Macabre não é esse tipo de álbum. É um álbum completamente experimental e completamente exploratório. Porque aqui o que nós temos de fato são, né, jovens músicos, né, musicistas, 5, tentando encontrar a si depois de descobrir que Gauze, embora um álbum excelente, de grande sucesso, com excelentes composições,
não era bem aquilo que eles queriam fazer espiritualmente, né? E nem do ponto de vista estético também, porque a Dir Grey começou como uma banda de visual kei, mas o visual kei também não perduraria muito. Embora aqui, em Macabre, o visual kei enquanto expressão estética, né, enquanto moda, forma de se apresentar, ainda está presente, né? Então esse corte, né, essa separação em relação ao cordão umbilical que a banda tinha com o Yoshiki e com a cena visual kei não foi cindida assim de forma total. Vocês podem observar em fotos, material promocional mesmo daquela época, né? Em livros artísticos que acompanharam esse álbum aqui, até porque no início da carreira o Dir Grey não apenas lançava o disco, né? Mas também lançava um livro auxiliar com algumas fotos, com algumas poesias do Kyo. Né? O Kyo não escrevia apenas as letras para a banda, mas ele também tinha um trabalho poético que ele continuou desenvolvendo e até hoje ele lida com isso. A banda sempre publicava material adicional até para aproximar um pouco mais a banda dos seus fãs naquilo que ela artisticamente está para além da música em si, né? E o que nós percebemos observando esses materiais é que esse desvínculo com o visual kei não aconteceu assim tão prontamente, mas sonoramente, né, naquilo que é mais pop em relação ao Gauze e as contribuições dadas pelo Yoshiki, a banda de fato as afastou completamente e se mergulhou em um álbum que no título já demonstra ter uma proposta um pouquinho mais macabra, né, digamos assim, um pouco mais dark, um pouco mais extrema, né, mais trágica, que é o tônus principal da carreira da Dir Grey, né? Eles jamais iriam se afastar de propostas conceituais musicais mais dramáticas, mais obscuras, dark, né? De fato até mesmo extremas. A banda tem uma faceta de fato mais obscura, não uma banda muito felizinha, não, né? Eu acho que quem conhece a banda está cansado de saber disso. As músicas não são muito felizes, na verdade elas são bem trágicas, a maior parte delas, e algumas até mesmo brutais. O universo de Dir Grey é musicalmente muito rico, muito exploratório, cheio de ideias. É uma banda que dificilmente ela se acomoda musicalmente, ela está experimentando bastante o tempo inteiro, mas que de fato ela denota, ela apresenta, aproxima o público de imagens, visões, situações, cotidianos, né, que são mais cinzas, mais problemáticos na sociedade como um todo, seja oriental, né, ou ocidental. É uma banda que demonstra as cores mais escuras de fato do mundo no que diz respeito ao conceito das suas músicas. Embora tenha momentos que são muito angustiantes, melancólicos, dramáticos, até mesmo amorosos, mas com, né, sempre uma pontinha ali de dor. Como por exemplo nós acompanhamos na última faixa desse disco, né, que é biográfica, pessoal do Kyo no caso, que é a Tayor no Ao, né? Ela é um pouco biográfica no sentido de ser uma faixa que diz um pouco da história de vida dele, inclusive amorosa, né? Ela aborda musicalmente, por meio de balada mesmo, um pouco melancólica, né, a experiência de vida, a situação do Kyo, onde ele foi traído, né, por uma moça que ele amava bastante, gostava muito dela, e essa moça acabou o trocando, né, por outro músico que era supostamente, né, amigo dele. Uma decepção amorosa que machucou ele bastante naquele início de vida, né, de carreira, trabalhos musicais, enfim. Dir Grey também tem esses aspectos bastante biográficos, emocionais, né, no que diz respeito aos seus membros. Mais o Kyo, porque normalmente é ele quem escreve a maioria, né, a grande parte das letras das músicas da banda, enquanto os instrumentistas de fato se ocupam com os arranjos. Mas enfim, Macabre então é um álbum de transformação. Eu não diria nem transição, de certo modo ele é, mas transformação, ele é de procura ainda, sabe? Eles estão procurando o que eles querem ser. E nessa procura eles mexem em um monte de coisas, mas é o seu jeito, sabe? Inserindo tintas, né, texturas naqueles gêneros que já existiam e que de fato eles estavam tentando beber um pouco. Falemos então um pouco a respeito dessas faixas, inclusive da faixa que para mim, pelo menos para mim é a melhor faixa que eles já escreveram na carreira deles. A faixa título, Macabre, é a faixa progressiva desse álbum, completamente inesperada, né? Se nós pensamos naquilo que nós
ouvimos previamente no Gauss, ninguém esperava que uma faixa progressiva, né, de metal progressivo, iria aparecer aqui. Mas essa aventura, que foi uma aventura solitária, inclusive, do Kaoru, o Kaoru escreveu essa música sozinho, tudo nela é obra do Kaoru, inclusive é acreditado assim, né? Quando nós consultamos o material, os créditos de fato tá lá, né? A música Macabre é uma música do Kaoru. E é surpreendente, é uma masterpiece, musicalmente falando e também liricamente falando. O Kaoru escreveu a música, né, e o Kyo escreveu a letra. E a forma descritiva que o Kyo também insere no conceito em si é simplesmente sensacional. Macabre é uma masterpiece, e na minha opinião, né, o Dir Grey não escreveu uma faixa tão coesa, tão fluida, embora longa, porque é uma faixa progressiva, né? A original deste álbum aqui ela tem 10 minutos e 49 segundos. Eles regravaram futuramente essa faixa no EP Unraveling, e lá ela aumentou, né? Ela foi para 16 e uns quebrados, ela aumentou ainda mais, e ficou bem, inclusive bem mais interessante em alguns aspectos, nem tanto em outros, né? Mas a faixa ainda teve essa possibilidade, esse salto em termos de evolução, em termos de sonoridade e principalmente produção, né? Porque produção é uma das poucas coisas que Macabre não consegue entregar tão bem assim, né? Porque há uma diferença, há um impacto, há um baque. Se em Gauss eles estavam com o Yoshiki, o que o Yoshiki é mestre em fazer é que uma banda soe bem, né? Que a sua sonoridade, inclusive o álbum, como a forma, né, a engenharia musical, a forma como ele é produzido, masterizado, né, a engenharia sonora de um disco, o Yoshiki é mestre nisso. E a partir do momento que a banda se separou dele, Macabre não iria entregar, né, principalmente eles trabalhando por si só. E com poucas, né, ou quase nenhuma influência externa, dificilmente esse álbum em termos de mixagem, né, qualidade sonora, aquilo que nós ouvimos de fato no disco, né, o modo como o álbum de fato ele foi conduzido em termos de engenharia sonora no estúdio, dificilmente esse disco soaria tão bem assim. Então algumas faixas, por exemplo, que foram regravadas depois, né, como é o caso de Macabre, que está lá no Unraveling, Hasetsu Koku é uma que também foi regravada posteriormente, né, o Ake, também chamado de Ryu, né, mesmo sentido, razão, né, o título da música, faixas que futuramente, né, a banda regravaria já numa faceta mais moderna, mais contemporânea, mais deles, né, daquilo que eles descobriram para si. Essa qualidade em termos de produção, de qualidade sonora, vai mudar nessas regravações no futuro. Mas aqui é uma banda tentando de fato ter a sua independência, a sua emancipação e um pouco sem saber o que de fato é ainda. E nesse sentido, começando a experimentar tudo o que pode. O álbum, por exemplo, abre com uma faixa completamente bizarra, né? Sonoramente falando, ela é muito bizarra, muito dark, muito bestial, primal, eu diria. Até porque os sons e os ruídos são muito grotescos. E já esboça um pouquinho, né, a faceta mais extrema, mais gutural dos vocais do Kyo. Porque ele faz ambos com maestria, né? O Kyo ele tem técnicas vocais absurdas, tanto para cantar limpo, quanto para cantar de forma mais suja. Na verdade não é cantar, né? É vociferar, né? Grow, né? Rosnar, digamos assim. Né? Para uma coisa você usa cordas vocais, para outras você usa o seu diafragma. Essa flexibilidade, essa transição entre, né, um estilo vocal mais melódico, mais limpo, para outro mais brutal, mais bestial, né? Mais voltada para os growls, Macabre já começa como um esboço dessa possibilidade, o que já estava flertando com tais possibilidades, de uma forma inclusive mais intensa, né, mais grotesca e até mesmo perigosa, né? Nós sabemos bem que na história da Dir Grey ele teve vários problemas nas suas cordas vocais porque ele conseguia fazer, né, os vocais sujos, mas ele não se preocupava tanto assim com a técnica. O Kyo apenas subia no palco, né, e se expressava, mas de uma forma não técnica, não muito segura. E ele acabou tendo que passar, né, por cirurgias, procedimentos cirúrgicos, por causa dos nódulos que ele começou a desenvolver nas cordas vocais. Quando você faz o gutural, né, o growl, você não usa as cordas vocais, né? Mas o Kyo estava pouco preocupado com isso. Ele teve muitos problemas no decorrer da carreira, até de fato aprender, né, que
Ou ele parava ou ele ia ficar, de fato, né, impedido, impossibilitado de cantar e de ter uma carreira, né, no decorrer da sua vida. Mas enfim, aqui já é o Kyo, em Macabre já é o Kyo, flertando com essa possibilidade de vocais mais extremos. Mas enquanto ele ainda canta, né, várias melodias, né, ele se expressa de maneira muito melódica também. Isso ele não perdeu. Os vocais do Kyo é algo que menos se altera quando nós pensamos no primeiro álbum, em Gauze, e nesse álbum aqui. Ele se mantém bastante. Ele só começa a explorar um pouco mais, né, as facetas um pouco mais extremas, de fato, da música, do mundo da música pesada. Já um flerte maior aqui do que houve em Gauze. Gauze ainda tem alguns momentos aqui a colar, mas aqui essa intensidade, essa busca, né, por se expressar mais bestialmente, já está um pouquinho mais presente. Musicalmente a banda, no caso, já muda bastante, mas o Kyo ainda mantém elementos, algo da faceta dele, de conceitos, de formas que ele apresentou no Gauze. Porque é importante lembrar também que o Kyo ele foi um vocalista em construção. Diferente do Dai, do Kaoru, do Toshiya e do Shinya, que já eram músicos, né, com bastante estudo, com um terreno de formação um pouco mais consolidada, o Kyo não sabia que seria vocalista e nem vislumbrava essa possibilidade inicialmente. Se tornar vocalista, escolher os vocais, foi uma coisa que aconteceu de forma um pouco mais tardia, né? E ele de fato conseguia cantar, ele sabia cantar, mas a partir do momento que ele assumiu tal papel e se tornou de fato, né, o frontman da banda, né, o responsável pelos vocais, ele tinha um trabalho um pouco mais ardoroso, um pouco mais extenso, que necessitaria de fato, né, um pouco mais de desenvolvimento no passar dos anos. E foi exatamente isso que aconteceu. O Kyo ele começou a se educar, né, a explorar mais a sua voz, a trabalhar um pouco mais com facetas diferentes, né, das formas de vocalizar, né, não apenas cantar, mas vocalizar. E ele foi se formando, ele foi encontrando o seu caminho e aprendendo, inclusive fazendo. Ele não teve uma formação clássica, né, ele não teve instrução do ponto de vista teórico, né, não houve um procedimento, por exemplo, de alguém ensiná-lo a fazer as coisas, né, ele é um autodidata, mas esse processo ele foi um processo contínuo, né, de certo modo lento, em que em determinado ponto da carreira ele começou a aperfeiçoar bastante, né? Ele começou a se desenvolver de fato e refinar inclusive as suas técnicas, né, de cantos mais numa faceta melódica e limpa, e também aperfeiçoar os vocais mais sujos, os growls dele, né? E aqui em Macabre nós também percebemos esse processo. É um Kyo ainda embrionário, tanto melodicamente falando quanto no sentido dos vocais mais ásperos e brutais. É um Kyo embrionário, embora os vocais dele já sejam muito interessantes, porque mais do que um vocalista, ele é um intérprete, né? Ele é alguém que emociona muito com o canto dele, ou mesmo assombra, né? Assusta, porque o nível de intensidade, né? A carga emocional que ele coloca nos seus vocais é simplesmente absurda. Date, então, é uma introdução macabra, mais bestial, com alguns riffs agressivos, né, e uma faixa que de fato funciona como uma espécie de introdução. Ela coloca para o ouvinte, né, ela insere o ouvinte, no caso, dentro do mood, né, do clima, do humor que este álbum vai ter em alguns determinados momentos, os momentos mais extremos. Ela já abre dando o recado, né, de que esse álbum não vai ser assim muito acessível, comercial, pop, agradável aos ouvintes de rocks mais lentos, né, mais harmoniosos e melódicos, embora o álbum também terá esses momentos mais clean, né, mais acessíveis, como por exemplo em melodias da própria faixa Macabre, ou por exemplo em Audrey também, né, que é a faixa de todas, a faixa mais radiofônica e acessível aqui da Dir Grey. Embora os estilos musicais escolhidos, né, não sejam assim tão comuns para aquilo que nós chamamos de pop rock. Não é pop rock. Audrey não é pop rock. Mas eu já vou chegar lá, daqui a pouco eu falo sobre ela. Mas enfim, uma última coisa que eu queria comentar sobre Date é o fato da faixa, né, em um determinado momento,
pequeno momento melódico que ela tem, a melodia em si ela é derivada de uma música do Brahms, uma música clássica chamada Dança Húngara, número 5, uma referência que está ali no meio. É um ponto interessante de apontar, né, para quem não percebeu ou não conhece. A segunda faixa, que é Miyako, ela é bem diferente, a versão dela é bem diferente, né, daquilo que nós encontramos em um single prévio, que tinha características mais circenses. Mas aqui Miyako ela é mais direta, né, ela é mais concisa. Eu prefiro, honestamente, eu prefiro mais a faixa, né, a versão do álbum em si, do disco em si, do que do single prévio, por causa da simplicidade, do fato dela ser direto ao ponto e dela soar bem também. Os riffs são simples, né, mas com uma assinatura de tempo muito não convencional, né, é pouquíssimo convencional. É um riff muito simples, mas pouquíssimo convencional. Ele não é previsível, digamos assim, né? A assinatura de tempo não é muito previsível, não. E aqui em Miyako é onde nós vemos realmente pela primeira vez que a banda de fato ela vai flertar com sons mais artificiais, né? Com algo mais sintético povoando a sua sonoridade. Não que a banda não construa e não tenha produzido músicas completamente orgânicas para Macabre. Na verdade é um misto entre as duas coisas. É entre o instrumental que é feito no estúdio, de forma orgânica, né, de forma natural, música de fato, com uma coisa mais sintética, né, mais digitalizada, com muitos efeitos, ruídos estranhos, produzidos de fato, né, por máquinas, por computadores. Aqui essa artificialidade ela entra. Ela já tem um pouquinho, já existe um pouquinho lá na faixa de abertura em Date, mas Date é mais uma introdução. Aqui de fato é uma faixa, uma composição que se pretende de fato ser uma composição e essa artificialidade sonora ela continua. Os riffs são estranhos, tem algumas inserções de melodias ocasionais e vocalmente, tematicamente, né, os vocais do Kyo ainda soam, né, parecidos um pouco com aquilo que ele fazia no Gauze. Mas é interessante perceber também que a mistura, né, a exploração, ela já começa de forma muito intensa. Porque mesmo a banda soando de forma elétrica e orgânica, há essa questão das samples, né, da artificialidade, de ruídos digitais sendo inseridos aqui, mas há aqui e acolá, né, espaço para a inserção, por exemplo, de alguns arranjos acústicos, né, como por exemplo nós observamos lá no Gauze, em uma faixa como Akuro no Oka. A inserção de faixas, né, de momentos acústicos é uma coisa que vai aparecer também em vários momentos de Macabre. É um álbum muito plural, muito diverso. Gauze já tinha uma certa pluralidade, eu não acho ele previsível não, como algumas outras pessoas costumam apontar, que é um álbum bem comercial, né, e numa linha só. Não, eu acho que aquele álbum ele tem uma certa riqueza também de elementos, mas aqui é 3 vezes, 4 vezes superior. O que já era feito lá, aqui é aumentado exponencialmente nesse processo, né, de exploração de busca por uma sonoridade própria. Que, repito, né, em cada faixa vai ser de um jeito, elas não vão se repetir. Esse álbum é muito experimental, muito progressivo em alguns momentos, pode ser categorizado, inserido, né, em uma descrição de um metal alternativo, mas ele é exploratório. Né, ele está procurando ser alguma coisa, se metamorfosear em alguma coisa. E o caminho que ele faz é justamente nesse sentido. A terceira faixa é uma das melhores do álbum, né? É uma das grandes faixas, dos grandes momentos do álbum. Se eu fosse selecionar algumas faixas de Macabre para apresentar a alguém, ou né, dizer a uma pessoa para ouvir, seria essa aqui, né, o Ake, também chamada de Ryu, né, Reason, razão. Eu iria também indicar Hotarubi. Barry é bem interessante, Macabre é a masterpiece, né, é de fato aquela essencial, Audrey é muito agradável, né, Hasetsu Koku e a última Taio no Ao. Seriam as faixas mais interessantes. Zakuro é bom também, é uma boa faixa também. Enfim, são várias faixas fortes que esse disco possui, né, só que elas precisam ser entendidas como coisas diferentes, como trabalhos diferentes, né, visões diferentes, exploração. Quando eu falei do álbum não ser acessível musicalmente é porque ele não é fácil de compreender, né, e ele não cria, né, um contínuo onde a pessoa
se acostuma com a vibração dele, né? Com o humor dele. É um álbum que dá trabalho de ouvir. Depois que nós terminamos os 72 minutos e 57 de duração, quase 73 minutos que esse álbum tem, a gente fica cansado. Honestamente, a gente fica bastante cansado. Porque é um álbum difícil de digerir, porque ele tem muita coisa, ele é muito plural, ele trabalha com muita coisa diferente. Então é um álbum que, além de se ouvir, é um álbum para estudar. É um álbum para ouvir com muita atenção e perceber o que de fato a banda está fazendo em tudo que ela se propõe. Inclusive é uma faixa mais acessível, né? Mais comercial, eu diria também, embora não tanto assim como as mais acessíveis do Gauze, que é essa aqui, Wake. A música é muito melancólica, né? Ela destrói qualquer espírito já debilitado, porque na verdade liricamente ela faz o caminho de uma confissão, né? Uma carta, um último depoimento de uma pessoa que, desiludida amorosamente, ela vai se suicidar. É uma carta de suicídio, literalmente. Wake é uma carta de suicídio. Uma música de clima muito pesado, muito melancólico, muito angustiado, né? Que é a característica, inclusive, pessoal do humor do Kyo mesmo. É um sujeito bem deprimido. E o Wake é uma música bem Kyo nesse sentido, embora ela tenha sido escrita pelo Dai. E as músicas do Dai na Dir Grey, para quem está acostumado e conhece a banda, sabe muito bem que quando o Dai está envolvido no processo de composição, quando se trata de uma música dele, é uma música muito mais doce, mais harmoniosa, mais melódica, né, do que normalmente as coisas que o Toshiya ou o Kaoru escrevem. As músicas do Dai são gostosas de ouvir porque ele constrói boas melodias. Então o Wake mistura isso, né, uma música de partir o coração, trágica, completamente trágica, né, é uma carta de suicídio, nesse sentido ela já é pesada pra caramba por si só, mas ao mesmo tempo com trechos, né, muito doces, melódicos, por causa do estilo de escrita e de composição, né, da identidade do Dai como guitarrista. O curioso, interessante é que, embora ele tenha escrito, né, a música de Wake, quem faz o solo, quem toca a interseção, né, o solo central da música não é ele, é o Kaoru. Mas o Wake é uma faixa muito boa, que, como eu falei, foi regravada, né, e continua, independente da versão que ela é tocada, ela é muito acessível, muito interessante. O destaque aqui para mim, na versão original, é a claridade, a limpeza, a estridência do baixo do Toshiya. As linhas de baixo do Toshiya são muito agradáveis, né? Desde Gauze, ele já havia demonstrado que era um baixista assim, de mão cheia, né? Quem escuta Cage, Yokan, já pira com o baixo dele, né? Ele é um baixista sempre muito na frente na engenharia musical da banda. Normalmente em bandas de hard rock, metal tradicional, normalmente as guitarras estão sempre muito altas, né? E o baixo ele fica morto, escondido, né? Afogado no meio da mixagem. Se você não presta muita atenção, é difícil de escutar, né? De ouvir o que de fato o instrumentista está fazendo. Isso não acontece com a Dir Grey, não acontece com o Toshiya. E é interessante como ele tem muita liberdade também para escrever suas próprias linhas, e elas não têm apenas a função de acompanhar as guitarras. É uma coisa que também eu gosto no Toshiya e me agrada muito na Dir Grey. O Shinya e o Toshiya são uma das cozinhas mais poderosas, mais criativas que o Japão produziu no final do século XX, né? Eles ficaram cada vez melhores e melhores no decorrer dos anos. Em termos de evolução musical, não foi apenas o Kyo que evoluiu muito, mas o Shinya é um baita de um baterista e o Toshiya também é um baita de um baixista. Eles evoluíram demais musicalmente e eles já eram muito talentosos, inclusive no início da carreira. Eu acho que uma das grandes bases, né, uma das grandes forças musicais realmente da Dir Grey é ter uma cozinha forte como eles tinham. Com o Shinya e com o Toshiya não tinha como dar errado, eles são muito talentosos. E é interessante como a mixagem, né, como a produção dos álbuns da Dir Grey, sendo feita apenas por eles, né, ou por um produtor um pouco mais talentoso e que de fato entende do processo de mixagem e de produção, como foi o Yoshiki, é interessante como eles sempre são colocados em destaque. A bateria do Shinya e o baixo do Toshiya, a gente sempre escuta eles de forma muito clara, muito transparente e na frente da mixagem mesmo. Eles não podem ficar escondidos, porque é muito talento envolvido aqui, muita criatividade. Né? São linhas de baixo ou de bateria que não são enfadonhas, repetitivas, modorrentas. É sempre muito criativo e gostoso de ouvir. E aqui em Wake a linha é muito clara, muito limpa,
né, muito audível. É um dos grandes momentos, destaques inclusive dessa faixa, o baixo do Toshiya. Seguindo então para a faixa seguinte, no caso seria a Igniris, né, Sirendoff, ou algo nesse sentido. Igniris Sirendoff é difícil de pronunciar, até porque a faixa ela é escrita ao contrário, né, o título é escrito ao contrário, porque o nome da faixa mesmo é Hypodermic Syringe, né, seringa hipodérmica. O termo ele era proibido, né? Ele foi na verdade censurado. Ele era censurado comercialmente nas mídias japonesas, né? Então escrever o título ao contrário, né, para seringa hipodérmica foi uma alternativa, uma estratégia que a banda utilizou para não ter essa faixa de algum modo censurada. Você escrevia Igniris Sirendoff, porra, que negócio difícil de pronunciar. Se escrever essa merda aí, possivelmente, né, os órgãos de controle não iriam ouvir a faixa, eles não têm tempo para fazer isso, né? Não teriam muito trabalho em averiguar o que de fato estava sendo cantado aqui, né, falado aqui, e a faixa iria passar. Agora, se no título viesse, né, seringa hipodérmica, aí a possibilidade de censura seria muito maior, né? Enfim, a faixa é sobre seringa, sobre o uso de drogas. Então aqui eles evitaram problemas com censura, escrevendo o título ao contrário. Essa música aqui ela não me agrada muito não, embora o baixo do Toshiya, né, novamente ele tenha muito destaque. E sempre que o baixo dele tem destaque nesse disco, é algo a se ouvir. Aqui ele está completamente livre para tocar, né, ele apresenta mudanças de tempo nas linhas de baixo dele, em alguns aspectos, em alguns momentos até mesmo um pouquinho progressivas, né? Mas a faixa não me agrada muito não, porque é um Kyo tentando, vislumbrando, flertando, né, com vocais mais voltados ao rap. Ele é talentoso demais apenas para ficar falando, né, fazendo versinho, né, balbuciando as coisas. Ele, tanto culturalmente como melodicamente, ele é um vocalista muito melhor do que essa música, aquilo que ele fez, né, apresenta. E também no caso das guitarras, o Dai e o Kaoru eles utilizam excessivamente o fuzz. O efeito de fuzz ele não fica muito interessante nessa faixa não. Não que o fuzz não seja interessante, mas eu acho que é um pouco excessivo aqui. Eu gosto de fuzz e músicas que utilizam nas guitarras o efeito do fuzz. Mas aqui eu acho que é um pouco excessivo demais. Mas, como todas as faixas desse disco, eles estão experimentando com coisas que inclusive eles não consolidariam mais tarde, né? Uma faixa como essa aqui, ela não se tornaria, por exemplo, canônica, frequente na discografia, na estrutura de composição das faixas futuras do Dir en Grey. Eles não utilizam mais uma abordagem como essa, por exemplo, hoje em dia. Mas enfim. A faixa 5, Hydra, eles voltam com os dois pés novamente, né, com ênfase total em algo mais sintético, mais artificial. Essa música, em tese, né, assim, de maneira bastante resumida, né, de maneira concreta, indo direto ao ponto, essa música é um misto de techno music com metal industrial, né, algo mais ali na faceta, na vertente do que sonoramente o Marilyn Manson fazia no final dos anos 90. É isso mesmo, algumas pessoas acham que não é, mas é sim. É uma mistura de techno music com metal industrial e com presença ali nos meandros da música, na parte central, de cantos gregorianos. Olha a quimera que isso é, né? A mistura que isso é. É uma hidra, de fato, né? Eu acho que as escolhas musicais elas refletem bastante o título da faixa em si. Hotaruba é linda, tá? Hotaruba é linda. É uma baladinha, uma música um pouco mais lenta, né? Com foco em melodias suaves, né? A guitarra, tanto do Dai quanto do Kaoru, não tem muita distorção, né? O Shinya, a bateria do Shinya aparece aqui como uma grande surpresa, porque ele passeia, explora, né? Coloca camadas adicionais lindíssimas na música. Uma música bem lenta, né? A luz de vagalume, como o título dá a entender. Inclusive tem até um zumbido no meio da música que lembra o próprio inseto, o próprio barulho que um vagalume faz. Eu achei bastante interessante, embora o barulho em si tenha sido artificial e tem esse flavor, né, essa pontinha de artificialidade, a gente sente
de maneira artificial, mas é interessante como conceito ele aparecer ali. Mas enfim, a faixa em si ela é mais leve, mais melodiosa, o Shinya passeia também, bastante nela de maneira plural, interessante, de maneiras diferentes. E o curioso aqui é que o Dorian Gray também utiliza, né, um artifício musical, um instrumento na verdade musical que normalmente a gente não encontra em muitas faixas da discografia deles não, que é a inserção de um violino tocado belíssimamente, né, por Chieko Kimbara. Muito linda essa música aqui, Hotarubi é um ponto alto. KR Cube, né, é uma outra música muito sintética, a sétima faixa do disco. Novamente o Toshia continua chamando a atenção com o seu baixo. Ele é um cara que é tão importante para a musicalidade da banda como os guitarristas, reforço, né? Mas novamente a assinatura das caixas de bateria do Shinya, pelo menos a mim, atrai muito mais a atenção. Elas são muito limpas, muito audíveis. O Shinya é um cara pequenininho, baixinho, magrinho, o cara deve ter uns 45 quilos ou 50 no máximo. E é interessante como ele é forte na sua bateria, mas ao mesmo tempo como é suave, audível, limpa, né, as batidas dele. Eu acho que a forma como ele afina, puxa as peles de bateria dele, o jeito que ele prepara, na verdade arranja a bateria dele é muito interessante. É gostoso de ouvir o Shinya tocar, né? É um som bem orgânico mesmo, ele não é de forma alguma muito apático ou morto, é uma bateria muito viva. Em KR Cube, novamente ele brilha, mais uma vez. Barry é uma música bem animadinha, né? Barry e Audrey são momentos em Macabre que o álbum é um pouquinho menos dark do que nas demais 12 faixas, eu diria. Ou o álbum é muito assustador e dark, tenebroso, ou ele é muito melancólico, triste, né? Depressivo. Macabre, na sua grande parte, é isso, com exceção de Audrey e Barry, embora o tema de Barry seja de fato perturbador, né? Liricamente falando, a música é perturbadora, mas ao mesmo tempo, musicalmente, né, liricamente é perturbador, mas musicalmente é uma faixa muito acessível, né, muito bem espirituosa, e isso deixa a gente até mesmo um pouco mais, né, incomodado, porque acaba que o tema lírico é tão pesado, e a música é tão animadinha que isso acaba se tornando perturbador, né? Sabe quando você enxerga, presencia algo bizarro, né, muito brutal, e parece que quem está ao redor está gozando, né, celebrando essa cena? Barry, ela deixa a gente um pouco em desconforto por causa disso, porque a temática, né, é muito pesada, e melodicamente falando, a música é muito aberta, muito animadinha, e isso pulga a gente, né, deixa a gente com aquela sensação de desconforto. Caramba, é algo muito perturbador para ser celebrado de maneira tão aberta, tão colorida desse modo. Eu acho que colorido é a palavra, né, mais assertiva, concreta aqui para descrever o que é musicalmente Barry. Mas a letra em si, né, e a própria introdução, os trechos falados da música, já deixam muito claro, né, que se trata da história de uma garotinha inocente, né, a geleia de framboesa não está aqui por acaso, né, o título não é por acaso, é um tipo de comida, né, de doce, iguaria que criança consome muito, né, especialmente no Japão. O Japão é um país que vende muito berries, né, sinteticamente ou, né, organicamente, né. A música, ela tem essa faceta liricamente, uma faceta infantil de uma criancinha inocente, mas que na faixa, né, nas primeiras linhas de introdução, a própria menininha que tem, né, que é inserido aqui, é apresentado as falas dela, ela já fala, né, que vai estourar a cabeça dos pais, né, e deixar, né, a massa encefálica deles como geleia de framboesa. O que nós vemos aqui, liricamente falando, é a história de uma família disfuncional, de pais agressivos, pais violentos, né? Em um clima completamente, um ambiente completamente insalubre que essa criança cresceu, a ponto dela ficar perturbada, né? Isso afetá-la e ela tentar contra os próprios pais para dar fim ao seu próprio sofrimento, né? Ela mata os pais que eram abusivos com ela, porque ela não aguentava mais sofrer. A menina ficou perturbada, ficou doente, ela adoeceu psiquicamente, né? E essa mistura de uma temática pesada, extrema, com, né, linhas musicais muito alegrinhas, deixou essa faixa muito, muito psicótica. Ela é bizarra, Barry é bizarra. Quem escuta, né, e não entende, não conhece o contexto, acha que ela é super animadinha, né,
coloca no repeat várias e várias vezes, mas não, ela é uma faixa completamente psicótica. É bizarro. Macabre. Chegamos finalmente em Macabre. Repito, reforço, para mim essa aqui é a faixa, é a masterpiece da Dir Grey. Essa faixa é lindíssima porque ela explora pela primeira vez na história da banda a sua faceta mais progressiva. E quando a gente fala de música progressiva, de facetas progressivas da música, a gente está falando de músicos querendo estudar, músicos querendo crescer musicalmente, né? Ser mais eruditos, versados, arrojados com seus instrumentos. E aqui é o que o Kaoru está fazendo. Não apenas consigo mesmo, né, porque ele escreveu a música sozinho, então ele se desafiou a escrever uma música, uma epopeia lindíssima, belíssima e musicalmente agradável como essa aqui. Passam-se quase 11 minutos, ou 17 lá na versão regravada, e você nem nota, né, que se passou tanto tempo, porque a música é muito interessante, a condução é perfeita, né, ela não tem barrigas e excessos, e ele se desafia a tocar melhor, a escrever melhor, a apresentar ideias melhores, né, a criar algo grandioso. Mas ele escreve para a banda, né, ele não escreve apenas para si próprio. E quando ele faz isso, ele desafia todos também a serem melhores. Ele sabia, obviamente, que o Toshiya e o Shinya iriam tocar isso aqui com uma certa tranquilidade, mas o Dai é desafiado, né? E o Kyo também, enquanto intérprete, essa música ela é muito imersiva, ela consome muito, né, da nossa energia emocional, psíquica, o Kyo também seria desafiado. É uma música, estruturalmente falando, musicalmente falando, belíssima, né? É uma das melhores músicas progressivas, né, do final do século passado, lá no Japão. É magistral. Macabre é uma masterpiece. Se você não quiser ouvir esse álbum e ouvir apenas essa faixa aqui, já está de bom tamanho. Isso aqui já dá, né, claramente o recado da qualidade musical da Dir Grey, né? É um salto em termos instrumentais, musicais, em relação a tudo aquilo que eles já tinham apresentado em Gauss, por exemplo. Não é uma banda comercial, não é uma banda comum. É uma banda que, se quiser ser um pouquinho mais arrojada, um pouquinho mais versada, erudita, eles podem vislumbrar isso, flertar com isso, tentar fazer isso, e talvez com, né, um grau de sucesso alcançado. Eles dão conta. É a faixa que você escuta do início da carreira da Dir Grey, e você respeita os caras. Se você ainda tinha alguma dúvida, né, ainda não acreditava na capacidade deles, ou desconfiava do taco deles, né, se eles iriam se tornar uma banda grande ou não, se eles eram talentosos ou não, quando você escuta Macabre, essa dúvida é completamente dizimada. Não. Para escrever uma música como essa aqui, para tocar uma música como essa aqui, você tem que ser bom. Um bom compositor e não apenas um instrumentista, um bom compositor também. Criar uma coisa como essa aqui não é fácil. E liricamente o que o Kyo faz é uma das coisas mais impressionantes para mim de toda a discografia ou de textos, né, que ele já escreveu. É muito imersivo. A maneira como ele trabalha metaforicamente, né, com o conceito de transformação, de metamorfose, utilizando da própria natureza, né, do que é belo e grotesco na natureza, inclusive a própria beleza e a construção, a formação da beleza é grotesca, é macabra, né? A forma como ele trabalha esses conceitos é impressionante, cara. Né, como ele descreve, né, a transformação, a metamorfose de uma lagarta se transformando em borboleta, né, o processo como um todo, e a atenção, o detalhe, a visão, né, esse processo, essa transformação, embora, né, a criatura que nasça, que apareça, seja bela, o processo em si ele é grotesco, estranho, né, macabro, ele pode ser entendido, retratado, né, de maneira horrível, né, os fluidos, né, a carcaça sendo arrebentada, para aquele belo surgir, né, vagar, transitar, voar, ir até uma flor, sugar o pólen, né, um suco, um líquido, o que quer que seja, né, que o inseto esteja bebendo em uma flor, uma bela flor, e ao mesmo tempo desapercebido, né, de um predador que está ali do lado, olhando para ele, querendo consumi-lo, tragá-lo, mas ao mesmo tempo cortejando esse inseto, né, porque ele quer devorá-lo, mas devorá-lo não apenas para saciar sua fome, mas para introduzir, introjetar de forma simbiótica aquela beleza no seu próprio corpo, né? Como aquela beleza, ela veio de algo feio, né? De algo grotesco, né? Uma criatura grotesca se tornou uma criatura bonita, e como esse processo é estranho,
macabro também, dependendo da sua ótica, da perspectiva que você olha, e como esse belo não tem muito tempo também na natureza, como algo violento, né, como a balança, o ecossistema, né, o mundo em si, como existem outras vidas, né, outros seres que vão tragar esse belo de forma rápida, muito rapidamente, né? Então essa criatura descrita como sendo consumida, digerida por outra, né, se banhando, nadando como uma sereia no suco gástrico, né, sendo dissolvida. Quando a gente olha para a natureza, né, para as coisas vivas, para o ecossistema, para a balança, né, e tudo que envolve o processo de vida e morte, né, como uma pessoa cresce, envelhece, vai se definhando e vira carcaça podre para o consumo de vermes, né, esse consumo aparece em novas vidas, né, outras vidas que vão ser tragadas. O trabalho lírico de Macabre, né, o que o faz aqui liricamente é muito interessante, porque ele vê, né, o grotesco, o macabro, tanto naquilo que de fato a princípio, na aparência, é explicitamente macabro, mas também um macabro, o doloroso, né, o processo de dor para que uma criatura, como por exemplo uma lagarta, se transforme em uma borboleta. O processo de metamorfose, né, as mudanças do corpo, como há um descolamento da carcaça, como isso envolve também um incômodo, como esse processo também possivelmente na natureza, muitas vezes ele não é completo, é interrompido no meio do processo. O Kyo olha para a natureza, ele olha para o mundo, né, ele olha para o ecossistema, olha inclusive para seres humanos, né, para nosso próprio lugar dentro desse processo, desse lugar. E ele trabalha isso de forma muito metafórica, né? Ele vê o macabro onde muitas pessoas não observariam, não parariam para pensar, de fato, como o processo em si, ele não envolve apenas o belo, ele envolve o grotesco também. E às vezes não apenas por causa de crueldade, né, porque é um processo natural contínuo, necessário para que a vida, né, nasça, se desenvolva, termine e outras vidas, né, venham também após isso, e outras mortes também. É filosófico, né, de certo modo é filosófico, não é apenas artístico e poético o movimento lírico de Macabre, mas também um pouco filosófico, um pouco reflexivo, né. É uma música que alguém pensou e sentiu de fato na epiderme, sabe? A pele da gente, ela também reage com essa música, especialmente quando a gente sabe do que ela se trata e acompanha a narrativa do Kyo, acompanhada sempre, claro, por aquelas linhas melódicas, por aquele trabalho progressivo que instrumentalmente a banda faz. Macabre é uma masterpiece, né? Eu acho que é uma das, se não a minha música preferida da Dir Grey. Que música fenomenal. E apenas ela, né, mesmo para aqueles que acharam o álbum Macabre um álbum difícil de ouvir, ou pouco focado, pouco centrado e muito exploratório, né, não muito coeso, a faixa em si já demonstra, olha, não desista dessa banda. Ela tem algo a mais. Ela tem aquele algo a mais que faz dela não uma banda comum, apenas mais uma na cena japonesa, mas algo específico, algo especial. Vai sair coisa boa daqui. Né, e o tempo mostrou, né, os anos passaram, novos discos vieram e o tempo mostrou que isso realmente era verdade. Tem que ser muito talentoso para escrever uma música como Macabre. A próxima faixa, que é até um pouco alienígena para a inconstância que é Macabre, né, é uma inconstância constante, né, a única constância que a gente encontra aqui é a inconstância. Audrey é tão alienígena, ela não se encaixa mesmo dentro de um álbum inconstante, porque mesmo na inconstância que é Macabre, alguns elementos se repetiam nas outras faixas, né? O uso de música eletrônica, né? De samples, algo mais artificial, né? Uma sonoridade mais flertando com o industrial. Ainda as faixas, embora elas sejam muito, muito diferentes, elas ainda utilizavam alguns elementos que se repetiam, né? Que podem ser observados entre elas. Audrey é completamente alienígena nesse sentido. Alguns ouvintes, né, alguns apreciadores da banda dizem, em termo pejorativo, né, em tom de crítica, que talvez Audrey nem merecesse estar dentro de Macabre, que ela poderia ser retirada porque ela não cabe aqui. Eu discordo, tá? Porque o álbum é inconstante. A banda não está procurando ser a mesma coisa em cada faixa.
eles estão explorando, eles estão tateando. Eles não conhecem muito bem aquilo que eles estão estudando, experimentando, e eles estão descobrindo isso, eles estão aprendendo a fazer isso na prática. Quando a banda senta, né, os caras sentam e trabalham em uma faixa como Audrey, no caso o Dye fez isso, o Dye não era versado, né, muito entendido, completamente experimentado com a direção musical que Audrey trabalha, aponta. Ele estava descobrindo, ele estava aprendendo, ele estava experimentando. O que será que eu consigo fazer se eu abordar esse gênero musical aqui? E o que é Audrey musicalmente falando? Por incrível que pareça, ela é uma música que remete um pouco, né, a surf music, mas com muito elemento aqui eu consigo perceber, né, de música caribenha. Né? É uma música, como um gênero, por exemplo, como o ska, que é uma música jamaicana lá dos anos 50. É um estilo sonoro, né, que é caribenho, um pouco caribenho, ali dos anos 50, e um pouco também, talvez, ali dos anos 60, por causa do grau de modernidade, de modernização em termos de timbre que a Dorian Gray traz aqui. Afinal, é uma música que ela tem, né, o espírito, a alma de uma composição típica dos anos 50 e 60, mas com uma gravação, né, uma modernização em termos tecnológicos, que é mais ali, né, do final do século. Então é uma mistura aí, né? Mas estruturalmente falando, em termos de conceito, é uma música que é um pouco ska e um pouco surf. E o Dye estava aprendendo a fazer isso. Ele estava construindo uma música com esse acento, né, nesse sentido. Ele não sabia fazer isso. Ele nunca tinha feito uma coisa como essa. Audrey é alienígena por causa disso, porque ele está tentando fazer. Ele está aprendendo a fazer. A banda ainda não sabe, o próprio Dye ainda não sabe se ele vai querer continuar com isso. Mas para saber, para entender o que eu sou, né, o que eu gosto, eu tenho que experimentar. Senão é mero preconceito. É mero preconceito. Se eu escutei uma música, né, se eu abordei um gênero musical, escutei uma coisa ou outra de um gênero musical e falo, como artista no caso, tá? Como um instrumentista, eu falo, isso aqui é inferior, isso aqui eu não gosto, não quero trabalhar com isso, isso aqui é muito ruim. Essa crítica, ela é uma crítica vazia, sem embasamento, porque para você entender de fato se você gosta ou não de uma coisa, é necessário conhecer essa coisa de maneira um pouco mais sensível, né? De maneira um pouco mais próxima, de fato experimentar, de fato tocar na coisa em si, ouvi-la, senti-la. E eu gosto da postura da Dorian Gray nesse sentido com o Macabre, porque eles estão tentando fazer isso com muitos gêneros musicais ao mesmo tempo. Eu não vou descartar nada até eu tocar, sentir e perceber se eu gostei. Afinal, o Gauze, o primeiro álbum, foi isso que aconteceu, certo? Aqui, para Macabre, eles viraram do avesso. Eles entenderam, né? Eu não gosto, eles não gostam. Eu gosto, tá? Eu gosto muito do Gauze, repito. Mas eles entenderam, eu trabalhei com Gauze, trabalhei com Yoshiki, né, numa veia do Yoshiki musical, eu experimentei, eu senti e eu não gostei. Mas é um não gostar com propriedade. Eles experimentaram, eles sentiram, eles abordaram, né? Então eles podem falar categoricamente, né, sabendo de fato e não de forma preconceituosa, que aquilo não era para eles. Mas o que é então? Eu entendo muito bem o que eu quero, vou procurar, vou tentar descobrir, vou tentar saber o que eu gosto. E aí eles passam a fazer essa procura. Ao invés de adotar uma postura preconceituosa de descartar alguns gêneros musicais, até mesmo lá na Hypodermic Syringe, eu falei dos vocais mais voltados, né, que flertam com o rap do Kyo. O Kyo, até mesmo o Kyo fez um negócio como esse, né, cantar, fazer uma expressão vocal, né, fazer versos com uma faceta mais rap de ser. Até isso eles fizeram, porque eles estão adotando uma postura não preconceituosa. Eu quero sentir a coisa, eu quero saber como é que é, eu quero saber como o meu corpo, o meu espírito reage construindo uma coisa como essa. E aí sim, a partir do momento que eu senti o que de fato isso é, como isso se cria uma relação direta comigo, aí sim eu posso falar, eu vou continuar com isso, vou seguir nessa faceta, nessa versão, e isso aqui não funcionou muito bem, eu não gostei, eu não fiquei confortável, aí sim eu vou descartar.
mas é fazer, construir um juízo sensível e aí sim descartar. É isso que é Macabre. E é por isso que Audrey não é uma música assim que merece ser descartada. Eu discordo, porque ela faz parte desse processo. Esse processo de tocar, descobrir, perceber a conexão que se estabelece entre a pessoa, o ser, a personalidade da pessoa e a personalidade, o conceito musical, para então, né, um descarte ser feito ou não depois. Tem muitas músicas como Audrey na discografia da Dorian Gray? Não. Mas para não existir, para outras não aparecerem, foi necessário Dye escrever uma música como essa, que inclusive eu gosto. Ela é muito divertidinha, muito gostosinha. Eu gosto de Audrey. Em termos de Dorian Gray, né, o público é muito dividido, né, a fanbase deles é muito dividida. Tem muita gente que gosta só dos primeiros discos e materiais, outros gostam mais dos álbuns mais tardios. É um público meio rachado, né, de extremos, até porque a banda tem muitas facetas. Mas normalmente eu gosto da banda nesse sentido por causa dessas múltiplas facetas. Ela não é previsível, ela não é enfadonha. Você pode escutar um Dorian Gray de manhã e outro completamente diferente à tarde e à noite. Parecem bandas completamente diferentes, mas que tem um elemento que se repete, que são os timbres deles. Em termos de timbre, é possível ouvir o Kaoru, o Dye, o Toshiya, o Shinya, né, e o próprio Kyo e saber que é eles. É algo muito identitário. Isso é Dorian Gray, entendeu? E Audrey é interessante sim, ela é gostosinha. Essa mistura de sky surf, eu gostei bastante. Hazete Sokoko é uma das mais extremas do álbum. Mais porradeiras, eu diria, né? Até porque é uma faixa com o título de País do Rakshasa, né? Rakshasa, para quem conhece a criatura mitológica, sabe muito bem do que se trata. Embora, né, há indícios, a gente encontra, né, algumas referências no disco em si, né, no que foi escrito, algumas notas que aparentemente, né, Hazete Sokoko era um termo utilizado por chineses, né, para dar qualidade, se referenciar os russos, né? E o termo em si, País do Rakshasa, obviamente, né? Essa referência aos russos, com certeza, era pejorativa, né? Muito provavelmente há tons, né, xenófobos aqui envolvidos. Não é uma coisa levinha, não. Mas analisando em si, né, o cunho, a raiz do termo Rakshasa, obviamente a gente acaba fazendo um caminho mitológico, até porque o Rakshasa, né, a criatura, o Hasetsu, conhecida no ocidente como Rakshasa, ela tem ali suas origens na mitologia hindu, depois acabou adentrando também, né, o budismo, mas a referência é sempre a mesma, né, diz respeito a espíritos malignos. No caso ali, bem na origem, né, do termo, os Rakshasa, essas criaturas, esses espíritos malignos surgiram da impureza de um deus, né, o deus Brahma. Durante o sono dele, ele acabou expelindo a fome, algo agressivo, né, algo impuro do seu corpo. Na verdade, algo que representa mesmo a fome, a necessidade de consumo, de destruição. Rakshasa talvez se aproxima um pouco conceitualmente, né, do conceito de Asura, né, para se diferenciar, fazer oposição aos Devas, por exemplo. E o Rakshasa nasce, né, da impureza do Brahma, da fome, da cólera, da raiva. É uma criatura que engendra, né, é cria de um deus, né, não voluntária, né, eles nasceram involuntariamente, enquanto ele sonhava, respirava, essa impureza, essa raiva, essa cólera foi expelida do corpo dele, né, essa concentração de uma fome insaciável. E essas criaturas começaram, a partir do momento que elas nasceram, né, os Rakshasas, elas começaram a tentar consumi-lo, a comê-lo vivo mesmo. Né? Então, o Rakshasa também carrega no seu conceito algo próximo ao canibalismo, ao vampirismo. Né? Há quem diz que o Rakshasa, na verdade, mitologicamente, é aquilo que nós mais temos de próximo, de comum, na mitologia, né, asiática, das mais antigas, de um conceito de vampirismo, de canibalismo. Né? O Rakshasa seria, de fato, a sua origem, a sua gênese. E a música, como é de se esperar, é muito brutal. Muito, muito brutal. Uma música furiosa mesmo. Inclusive na versão regravada, né, que eles fizeram anos mais tarde, ela fica ainda mais brutal, porque o Kyo... Aqui o vocal dele já bem sujo, né, já bem rasgado, brutal, violento.
mas na versão regravada, como ele aprimorou sua técnica vocal, ela acaba ficando ainda mais brutal futuramente. É uma música muito pesada, muito porradeira, né? Os riffs são muito na cara, como tem que ser mesmo, né? Uma música como essa aqui não poderia ser diferente. Seja naquilo que ela diz respeito, né, ao termo, à forma de se referir, dos chineses se referirem aos russos, ou então indo na raiz do termo Rakshasa mesmo, né, enquanto criatura mitológica, aquilo que de fato essas criaturas representavam. Zakuro é a segunda composição mais longa do álbum, né, porque Macabre é a mais longa, com 10 minutos e 49. Zakuro tem 8h37, e o álbum em si ele fecha de maneira muito calminha, sabe, mais baladeiro mesmo. Ele tem seus momentos de explosão. Em Hazete Sukoko foi a última vez de fato que a banda explode colericamente, isso não vai acontecer mais, porque Zakuro e Taiyo no Ao são faixas que fecham, né? Encerram o trabalho de maneira um pouco mais melódica, mais suave, sem muita distorção. Como falei, a última faixa, Taiyo no Ao, diz respeito biograficamente, né, às desilusões amorosas, né, aos traumas amorosos da vida pessoal do Kyo. E Zakuro é uma composição de sonoridade, né, mais limpa, de muito bom gosto, sabe? E o trabalho percussivo aqui do Shinya novamente faz diferença. O Shinya como baterista, ele tem tanta carta na manga, ele é tão plural, ele tem tantas ideias, que ele acaba fazendo com que a banda também o acompanhe, né? A função de um baterista é essa, fazer com que a banda o acompanhe, né? Dar sustentação, dar a condução, levar os outros instrumentistas para algum lugar. E o Shinya faz isso de maneira muito plural. Embora Macabre seja a música acentuadamente mais progressiva do álbum, a faixa título, como eu falei, esse álbum tem elementos progressivos em termos de mudanças nas assinaturas, né, de trechos que não são homogêneos, né, eles têm uma certa heterogeneia. E Zakuro, por mais que ela seja melodiosa, uma baladinha de bom gosto, ela tem muitas facetas também diferentes do Shinya. Ele tenta coisas diferentes, né? Ele diversifica e divide a música em momentos, mesmo naquela constante lentidão que ela apresenta, né? E o solo de guitarra, que aparece no meio da música, embora seja simples, é muito doce, muito adocicado. Enfim, Zakuro, Taiyo no Ao, que eu já falei, né? São as faixas que fecham de maneira mais calma, menos colérica, menos psicótica, né? Esse álbum aqui do Jiren Gray, que é um dos mais experimentais, eu não sei se é o mais experimental ou não, mas eu posso dizer que é o mais diversificado musicalmente. A banda iria ainda continuar experimentando com o Kizo, né, no álbum seguinte, mas eu acho que em termos de tatear, tentar descobrir algo que se quer, e com tantas coisas diferentes, né, uma salada mista gigantesca, eu acho que Macabre é o álbum que mais trabalha com elementos diferentes, com gêneros diferentes, tentando fazer com que eles funcionem conjuntamente, né, segundo a cara, o humor, né, a identidade própria dos músicos que estão envolvidos no processo de criação. E para mim funciona, tá? Não é um álbum fácil, como eu falei lá no começo, não é um álbum fácil, não é um álbum de entrada da Jiren Gray. Escutem o Gauss, que é melhor, né? Ou algum álbum mais recente deles, para entender onde eles chegaram, aquilo que eles se tornaram, como eles se consolidaram. Mas em termos de estudo, de curiosidade, de perceber uma banda se transformando, experimentando, eu acho que Macabre é excelente nesse sentido. Excelente mesmo. Produção, em termos de produção e mixagem, é claro que perder o Yoshiki acaba fazendo com que esse álbum não soe tão bem como o Gauss. Mas ainda assim, criativamente falando, artisticamente falando, é um álbum muito bom mesmo. Para alguém que quer de fato ouvir música, não apenas para passar o tempo, né? Vou colocar uma música aqui no rádiozinho, vou colocar meu Spotify para tocar e deixar o tempo passar. Não é bem um álbum para isso, é um álbum para ouvir de fato. Porque ele é mais intelectual do que algo simplesmente para você relaxar e só para passar o tempo. Enfim, é isso meus caros. Um abraço a todos e saudações Corvides.